E aí, irmãos, como é que vocês estão? Hoje nós estamos muito animados, porque nós temos algo fresco da palavra de Deus para todos nós. Assim como um alimento natural. Quem não já ficou perto de uma cozinha e sentiu aquele aroma do alho, da cebola preparando a comida? Sim. Pois eu quero que você tenha hoje, agora, esse mesmo sentimento. Esse sentimento, sabe, de fome, esse sentimento de que algo muito bom está por vir. Aleluia. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que a palavra de Deus, ela já está vindo. Amém. Ela já está vindo através da nossa vida. Glória a Deus. Primeiro eu gostaria de falar para você que não nos conhece, nós temos um canal no YouTube, se chama Families Fair. E se você puder nos compartilhar, se você puder se inscrever no nosso canal, você sempre vai estar recebendo todas as novidades, todos os vídeos que nós vamos estar gravando. Amém? Amém. Compartilhe com seus amigos, nos ajude a alcançar mais pessoas, não é verdade, meu amor? É verdade, é um prazer estarmos aqui novamente, juntinhos. E o Families Fair, na verdade, significa Família Fernandes, Sim. que é o nosso sobrenome. Sim. E estamos muito felizes porque esses vídeos têm alcançado muitos corações famintos e sedentos pela palavra de Deus. Essa é a nossa motivação maior. Levarmos para você que está assistindo agora a palavra de Deus. Amém? Ora por nós, meu Glória bem, a Deus. por favor. Pai, nós colocamos o nosso coração, o nosso entendimento mais uma vez aqui, nesse momento. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos ensinar com a Tua palavra, com a Tua palavra de sabedoria, com a Tua palavra de vida. Que o Teu amor e a Tua graça esteja sobre nós, Senhor, nos livrando de todo engano e nos ensinando, Senhor, verdadeiramente como nós devemos nos portar para aprender do Senhor, para fazer conforme o Senhor nos ordenou. É assim que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra que já tem um tempinho que está dentro do meu coração. Eu já tinha compartilhado com o meu marido e o Senhor vem trabalhando. É um tema muito rico, como todos os temas da Bíblia Sagrada. É uma história que está escrita no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, mais especificamente. É um clássico da Bíblia Sagrada, um grande enfrentamento entre um gigante chamado Golias e um rapaz chamado Davi. Uau! E, como eu sempre falo, é muito difícil, o tempo é muito curto. Nós precisamos que você, por favor, se interesse e leia o que está escrito na palavra de Deus. Não apenas ouça o que a gente está aqui falando, porque a gente tem que resumir muito. É uma história muito rica entre Davi e Golias. Só que tem tantos detalhes, esse embate, tem tanta coisa que acontece nesse grande momento. E eu gostaria muito de incentivar você que está ouvindo a pegar a sua Bíblia, seja ela de papel, seja ela online, e leia, por favor, o capítulo todo de 1 Samuel. Essa história está mais especificamente no 17 e apenas no 17, que aí antes no 16 e depois no 18 fala mais sobre Davi mesmo, mas não especificamente sobre esse enfrentamento. Nós não vamos ter tempo de ler tudo, nós vamos ler alguns versículos, mais especificamente o que diz respeito a essa luta, tá? Por que Davi enfrentou Golias?
Nós vamos nos ver aqui nessa história. Você quer se ver nessa história? Eu quero. Eu também. Eu quero me ver aqui nessa história. E nós vamos começar então, para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Nós vamos ler 1 Samuel, o versículo 16. Para começar, nós vamos ler o versículo 16. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Aqui a gente já começa de cara a ver que o gigante Golias, durante 40 dias, de manhã e de tarde, ele ia enfrentar os israelitas, que eram o povo de Deus. E o Golias, ele era um gigante do exército inimigo, os filisteus. Por isso, o incentivo de você ler essa história. Golias, ele desafiava os israelitas. Agora eu queria que você pensasse sobre o que você acabou de ouvir. Durante 40 dias, esse gigante afrontava, desafiava esse exército. E nada acontecia. De manhã e de tarde, ele chegava lá e lançava a mesma afronta, zombando deles, dos soldados, porque ele era um gigante. Sim. O tamanho dele era muito acima da média que estava ali. Golias se achava, né? Sim. E os soldados, os homens que estavam ali, os israelitas, se sentiam ameaçados, porque ninguém estava na estatura de Golias, como um tamanho, como um ser humano. E aconteceu em um determinado momento, que a gente também não vai ter tempo para ler aqui, que Davi, amando do seu pai, obediente, foi até esse campo de batalha para trazer informações sobre os irmãos dele que estavam lá no campo de batalha. Uau! E o pai de Davi falou: filho, vai lá no campo, vê se tá tudo bem lá com os seus irmãos na guerra. E Davi chegou lá, e o que aconteceu com Davi? Vamos ver no versículo 23. Do capítulo 17 de 1 Samuel. No versículo 23. Enquanto Davi estava falando com os seus irmãos, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Eita. Davi escutou o gigante desafiar o exército, o povo de Deus, os israelitas. E a minha pergunta para você, a primeira pergunta que eu gostaria de falar é: o que você tem escutado? O que você tem escutado? Esse povo estava sendo desafiado 2 vezes ao dia durante 40 dias por um gigante. Muitas vezes nós, principalmente nos últimos meses, esse ano tem sido um ano bem difícil para todo mundo. Mas a minha pergunta para você é: o que você tem escutado? O que tem chegado aos seus ouvidos? Aquele gigante, ele desafiava o povo de Deus, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Apenas uma pessoa ouviu a afronta e escutou com outros ouvidos. Os irmãos de Davi, quando você for ler no texto, você vai ver que os próprios irmãos dele falaram para ele: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Tentaram calar ele, porque aquelas pessoas que já estavam ali na frente da batalha já estavam ouvindo aqueles desaforos há muito tempo. Satanás, o que ele faz conosco? Ele lança
palavras, ele lança afrontas, ele lança desafios todos os dias da nossa vida. As artimanhas do inferno contra nós, as afrontas que temos enfrentado, é isso que eu gostaria que você colocasse nesse momento que você está vendo esse vídeo. Quais são as afrontas que você está vivendo hoje? Na verdade, Satanás fica falando para você o tamanho do seu problema. Sim. O tamanho do gigante que te afronta. Sim. Essa é a verdade. O tempo todo, o gigante, ele vai se levantar. Uhum. Ele vai se levantar e ele vai falar: olha o quão grande eu sou. Olha o quão forte eu sou. Olha, eu sou algo que você não consegue vencer. Isso é afronta. É a afronta desse gigante aqui, da história de Davi, da história dessa guerra e dos gigantes que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Sim. Aqui nessa história da Bíblia, hoje em dia não existem mais essas batalhas como existiam nessa época. As nossas batalhas estão aqui, ó. Sim. Na nossa mente. As nossas batalhas estão dentro da nossa casa. As nossas batalhas, os gigantes que se levantam todos os dias para nos afrontar, seja de manhã, de tarde, de noite. Quem é o seu gigante? É um patrão? Quem é o seu gigante? É um diagnóstico que você recebeu agora de uma enfermidade? Quem é o seu gigante? É o seu casamento que você e o seu marido, você e a sua esposa não conseguem mais falar a mesma língua? Ou um filho dentro de casa que você não consegue conversar mais com ele? Quem é o seu gigante? É um vício. Sim, nós vivemos dias onde os maiores desafios estão na nossa mente, estão dentro da nossa casa, estão no nosso dia a dia. Isso é real. Aquele gigante se apresentava todos os dias, era real. Só que uma pessoa escutou a afronta. E aí a diferença vai estar agora que nós vamos começar a ver naquela pessoa. E eu gostaria que você aprendesse, que você prestasse atenção no posicionamento de Davi ao ouvir a afronta do gigante. No versículo 32, ainda de 1 Samuel 17, Davi chegou e disse a Saul, Saul era o rei na época: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, o gigante. Eu vou lutar contra ele. Davi. É a nossa responsabilidade diante dos problemas, diante do que nós estamos enfrentando. É nossa responsabilidade enfrentarmos. Não tem para onde ir. Ninguém deve ficar com medo desse gigante. Eu vou lutar contra ele. Eu gostaria que você abrisse ou ouvisse, eu vou ler, está escrito em Salmos 56, versículos 3 e 4. Quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que pode me fazer os simples seres humanos? Está escrito na palavra de Deus. O medo fez com que aqueles soldados ouvissem as afrontas e permanecessem ali. Até quando aquela batalha iria se tornar? Não sabemos. O que nós sabemos é que Davi ouviu a afronta e falou: eu vou vencer esse gigante. Se você ler a história de Davi em 1 Samuel, nos outros capítulos anteriores a essa batalha, você vai ver que Davi era pastor de ovelhas. Ele já tinha tido outras experiências. E ele matou um leão e ele matou um urso. Isso está escrito na Bíblia, isso não é uma fantasia, aconteceu. Davi sabia quem estava com ele: o Senhor dos Exércitos.
Porque quando aquele gigante desafiava, ele desafiava o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Quando as afrontas vêm para você, quando as afrontas vêm para nós, você precisa saber em quem você põe a sua confiança. Glória a Deus. Você precisa saber quem você ouve todos os dias. Aí a gente entra num lugar onde você precisa saber o tamanho do seu Deus. Você não pode olhar para os gigantes que se apresentam diante de você. Você precisa reagir. Você precisa ouvir a voz de Deus quando Ele fala que você pode confiar nele. A minha pergunta para você agora é: quando você vai enfrentar o seu gigante? Meu amor, você está falando algo bem interessante. Porque as vozes, as circunstâncias, tudo sempre nos fazem lembrar de quem são os gigantes e como eles são. Sim. O que você precisa entender é que o que Davi está falando aqui, Davi não tomou a briga com algo pessoal. Sim. Davi simplesmente mostrou para aquele problema, para aquele gigante, o tamanho do Deus dele. Aleluia. E aí quando Davi nenhuma hora olhou para si e falou: ei, olha aquele gigante, olha aquele problema e olha o meu tamanho, olha, eu sou muito pequeno e não vou. O exército todo estava olhando para o problema, para Golias, sim. E olhava para si e falava: não dá. Davi, quando ele ouviu a afronta, ele não tomou como algo pessoal. Ele simplesmente olhou e falou: ei, quem é esse que vem contra o exército do Deus vivo? Uau. Ele automaticamente situou o problema com quem ele estava lutando. Sim. Ele falou: ei, se você acha que você é grande, Golias, se você acha que você é grande, problema, você não conhece o tamanho do meu Deus. Aleluia. Aleluia. Isso. Essa é a diferença. Não é Essa verdade? é a diferença. E aí nós vamos caminhar para saber o que aconteceu, para você entender o que você precisa fazer. Sim. Sabe por quê? Porque o Senhor entregou o gigante para Davi matar. Sim. Em nenhum momento Quem nessa entregou, história, meu amor? o Senhor. Em nenhum momento nessa história nós ouvimos ou lemos Deus falando: olha, Davi, vai lá enfrentar aquele gigante. Não. Deus não mandou Davi enfrentar o gigante. Davi foi enfrentar o gigante porque ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Aleluia! Essa tem que ser a nossa certeza, querido, querida. Você está passando pelo que for. Olha para a sua vida hoje. Olha para a sua vida hoje. Mas olhe para a sua vida hoje colocando o Deus eterno, todo-poderoso, na frente dos seus problemas. Porque se você for ler aqui na história, quando Golias foi para enfrentar Davi, nós vamos ler isso agora, ia alguém na frente de Golias, segurando o escudo, bandeira, protegendo o gigante. Havia alguém ali. E Davi sozinho, com a funda dele, com o instrumento dele que ele já manuseava, ele foi enfrentar aquele gigante. Humanamente era impossível isso acontecer. Se você olhar para Davi. Sim. Que era o que o exército e o rei. Porque se você também lê no contexto, você vai ver que o exército tentou falar: não, ó, você é muito pequeno. Os irmãos falaram: ei, para de falar isso. O que você tá falando? Vai embora. O que você tá vindo aqui? O rei falou: ei, vem cá, já que você vai lutar, toma aqui minha armadura, sim, toma aqui minha espada. Eles estavam olhando para quem? Estavam olhando para Davi, comparando Davi com Golias. Impossível. Sim. Humanamente impossível. Você olhar para o problema hoje que você hoje está sofrendo e você olhar para você e tentar se comparar. É verdade. Não vai dar. Agora, se você olhar para o problema e lembrar o problema
o tamanho do Deus que você serve, a pedrada no problema é certa. Aleluia! A vitória é certa. E nós vamos ler isso aqui agora, do versículo 41 ao 51. Olha o que aconteceu. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar dele, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Isso era o gigante falando para Davi. Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. E Davi lhe respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelita, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, aleluia! Aleluia. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. E então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha da batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou-a em Golias. E a pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Uau! Davi correu, ele correu, porque aquele gigante estava afrontando o exército do Deus Todo-Poderoso, e é assim que Satanás faz conosco. Ele nos afronta todos os dias. Sim. O diabo, ele quer que a gente fique quietinho, que a gente fique calado, que a gente não entenda, não declare que nós somos filhos de Deus. E eu gostaria que você, querido, amado, amada, que está ouvindo essas palavras, que você tomasse posse hoje do seu lugar em Deus. Aleluia! Não importa como você está, Deus, ele olha para nós, ele pega o nosso pecado, ele pega as nossas mazelas, ele pega tudo de ruim que nós temos, porque nós não somos perfeitos. Ele pega quando a gente entrega nas mãos dele, tá? Ele pega esse pacote e lança no mar do esquecimento, joga fora, e tem para nós novidade de vida, porque só ele é o Deus Todo-Poderoso. Só ele pode pegar esse gigante que te afronta todos os dias e detonar esse gigante, cortar a cabeça dele e matar esse gigante. Porque a Bíblia diz, você vai ler, que Davi levantou a cabeça de Golias e mostrou. E não só matou Golias, porque todo o exército viu aquela cena e eles se encheram de força e foram atrás do exército inimigo. E é isso que Deus vai fazer com você, comigo. Vai te Sabe dar por quê? vitória, vai te dar vitória. Aleluia! Olha o que está escrito em 1 Crônicas 29, do versículo 11 ao versículo 13. Foi Davi mesmo que escreveu. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza, prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Aleluia! Sim.
Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Esse é o nosso Deus que nos garante. Chega de você ficar ouvindo as afrontas. Chega, dê um basta hoje nisso. No que você tem ouvido, no que tem trazido tristeza ao teu coração, nesse medo que você sente, né, de reagir, de se levantar dessa cama da depressão. Chega de viver com esses gigantes te atormentando dia e noite. O gigante da falta de emprego, o gigante da enfermidade, de um diagnóstico maligno. Se levante em fé hoje, porque Davi, em fé, ele enfrentou aquele gigante porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. É esse Deus que nós servimos e é esse Deus que nós viemos aqui trazer para você confiar nele e entregar esse gigante que tem te afrontado todos os dias nas mãos do Senhor. E você mesmo vai se levantar, vai cortar pela raiz essa afronta do inferno na sua vida. Sim. Glória a Deus. Meu amor, se você me permitir, eu gostaria de falar só dois versículos. Amém. Um está em Salmos 125:1. Falam que o seguinte: os que confiam no Senhor, aleluia, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem glória para sempre. Deus. A confiança em Deus aleluia, é algo muito importante. Amém. Não vá enfrentar a sua batalha, sim, o seu gigante, sem ter a confiança em Deus, de que Ele está contigo e vai à sua frente. Amém. E outra, deixe Deus edificar a sua casa, deixe amém, Deus te fortificar. Não pense que você é capaz, porque você não é capaz. Sim. Quem é capaz é Deus, aleluia, através de você. Sim, amém? A Deus, amém. Deus abençoe. Vamos orar? Sim. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nada é impossível para ti, Deus. Nós te louvamos e te bendizemos. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra que tem enchido os nossos irmãos de coragem, para enfrentar, seja qual for o seu gigante. Em nome de Jesus, nós declaramos que caia por terra agora e hoje qualquer afronta do inimigo nas nossas vidas. Tome posse dessa palavra pelo poder e na autoridade do nome maravilhoso de Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Deus te abençoe. Acabe com seu gigante. Yeah.